Então, hoje nós vamos começar com a definição de idolatria. Nós iremos trabalhar aqui tentando chegar a uma definição a respeito da idolatria. E essa estranheza que eu falei para vocês agora há pouco do tema dentro do nosso arraial protestante, ele se deve um pouco no que diz respeito à nossa história, a história do Brasil. Então, o nosso país, ele é um país que foi colonizado lá no século XVI, e com a colonização, as raízes teológicas que chegaram para nós aqui no Brasil foram raízes teológicas católicas protestantes, com os jesuítas. Então, a base, a raiz religiosa do nosso Brasil, ela é uma raiz católica romana. E no século XX, já com a chegada dos batistas regulares no Brasil, por exemplo, houve uma briga, um acirramento entre protestantes e católicos romanos. Isso se deu, você pode ler vários livros sobre isso. Então, de lá para cá, há ainda esse embate entre protestantes e católicos, a chegar ao ponto de nós sermos quase que arredios a tudo o que diz respeito ao catolicismo romano, inclusive no que diz respeito à temática da idolatria. Nós pensamos, ou podemos pensar, que esse tema não é um tema que diz respeito a nós, mas a outros, a eles. E é isso que eu quero trabalhar com vocês nesses 2 dias, para nós desmistificarmos isso e trazermos um entendimento correto a respeito da idolatria. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós hoje à noite é: por que a Bíblia fala tanto sobre idolatria? Você já parou para pensar por que há tanto ensino, tantos versículos, tantos textos, exemplos nas Escrituras a respeito da idolatria? Se você parar para pensar e olhar a sua Bíblia com um pouco mais de detalhe, você vai perceber que em toda a Bíblia, de capa a capa, nós identificamos ensinos a respeito da idolatria. Por exemplo, aí em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5, você pode olhar aí na projeção, nós temos aquele texto onde há a entrega da lei ao povo no pé do Monte Sinai. Deus está constituindo para si uma nação e Ele está entregando a esta nação uma legislação, uma constituição para aquela nova nação, aquela nação que está ali surgindo, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. E nesse texto, a primeira coisa que Moisés escreve a respeito desse relacionamento do povo com Deus é: não terás outros deuses diante de mim. No versículo 5 ele diz: não as adorarás. Isso é um ponto importante porque logo nos primeiros mandamentos, logo nas primeiras instruções de Deus ao seu povo, tem um demarcador aqui divino de que só Ele é Deus. Só Ele merece a adoração e o seu povo deveria saber disso. Outro detalhe que muitas vezes nós deixamos despercebido é o porquê Deus dizer isso para aquele povo. Olha, era o povo da aliança, o povo da promessa, os descendentes de Abraão. Mas você lembra que aquele povo, este povo que está recebendo essa instrução, passou 400 anos escravizados no Egito. E pense aí o bombardeio religioso que aquelas pessoas receberam. Muitos deles, ou talvez a maioria, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha instrução e foram instruídos na religiosidade pagã daquela localidade. Então, Moisés aqui está fazendo com que o povo desperte para que tudo que existe, o sol era adorado no Egito, mas o sol era uma criação de Deus, de Yahweh. Eles precisavam lembrar disso, eles estavam indo para a terra que esse mesmo Deus havia prometido e eles precisavam lembrar de algo importante. Havia um único Deus e só esse Deus merecia a adoração. Olhe também aí o Salmo 115, versículo 4 a 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens.
Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. O Salmo, aqui já uma outra categoria de revelação bíblica, nos livros poéticos, nos ensinam que os povos circunvizinhos a Israel, as outras nações, prata e ouro são os ídolos deles. A matéria-prima, onde eles confeccionam deuses para si, estão na criação. Eles pegam algo da criação e eles fazem deste algo um Deus para adorar. E a sentença no versículo 8, ela nos chama a atenção. Eu destaquei aí: tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem e quantos neles confiam. Aqui é uma tese interessante porque tem um livro tratando apenas disso. Como nós nos tornamos semelhantes aos ídolos que nós adoramos, aos ídolos que nós criamos, aos ídolos que nós confeccionamos. E eu vou já apresentar esse livro um pouco mais na frente. O fato é que as nações ao redor de Israel, eles também fazem os seus próprios deuses. Não somente isso, eles se tornam parecidos, iguais aos deuses que eles adoram e confiam. Essa palavra é uma palavra importante para nosso entendimento da idolatria. Confiar. Todo coração idólatra é um coração que confia em algo, alguém, uma ideia, mais do que a Deus. Essa confiança ele deveria depositar em Deus e ele deposita nesse outro objeto. Olha aí, por exemplo, outro texto agora já no Novo Testamento, Paulo, em Atos capítulo 17, Lucas, ele relata algo interessante da caminhada do apóstolo Paulo. E no capítulo 17, no verso 16, diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Paulo chega em Atenas, em Atos capítulo 17, e ele vê algo que ele nunca havia visto. Uma cidade completamente idólatra. Vários ídolos. Fato que faz com que Paulo se revolte, se angustie diante daquela situação. Ele sabe que Deus, o verdadeiro Deus, Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não pode ser circunscrito a isso. Ele não pode ser fechado a um local. Ele também não é servido por mãos humanas como se fosse algo da própria criação. Mas aí, em seguida do texto, a partir do versículo 27 do capítulo 17 de Atos, diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Se o homem ele se assemelha ao seu ídolo, Deus não se assemelha aos seres criados. Deus não se torna algo da criação, mas os homens eles se tornam aquilo que eles adoram. Esse é um outro texto importante de Atos capítulo 17. Outro texto que nós podemos olhar, interessantíssimo, é esse de 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 7, que diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, falando do povo no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se.
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E aqui a frase que eu destaco para nós. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo, nas suas recomendações para aquela igreja problemática, a igreja de Corinto, inclusive igreja que não reconhecia o seu apostolado, Paulo diz, olha, há um problema que vocês precisam fugir o mais rápido possível. E esse problema é o problema da idolatria, pecado da idolatria. Outro texto é Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então Paulo escrevendo aos Colossenses, querendo ressaltar a cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, mas algumas coisas que ele precisava resolver no que diz respeito ao corpo, e uma delas era cuidado com a idolatria. Paulo aqui destaca um elemento desta idolatria, do pecado da idolatria, que é a avareza. Outro texto no Novo Testamento, já lá no final do Novo Testamento, é 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21, onde João diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, o destaque aqui, guardai-vos dos ídolos. Então João escrevendo aquelas igrejas, aqueles cristãos, já no final do primeiro século, para combater talvez algumas heresias, até no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo e à sua encarnação, João ele apresenta aqui que ele sabe quem é o Filho de Deus, assim como os demais cristãos. Mas um alerta vem ao coração do apóstolo João, para aquelas igrejas, para aqueles cristãos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o último texto, ainda aí no Novo Testamento, já no final, é Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aqui um texto de Apocalipse dentro, na nossa perspectiva da tribulação. O apóstolo João também descreve que algumas pessoas, naquele período, estarão adorando a este ser aqui chamado de besta. Esse texto ele não fala exatamente a palavra idolatria, mas ele nos remete exatamente à ideia. E aí eu faço a pergunta novamente, por que é que a Bíblia fala tanto sobre idolatria? E a resposta é simples, é porque a idolatria diz respeito a você e a mim. A idolatria diz respeito ao ser humano, inclusive os seres humanos redimidos, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que compõem a sua igreja, que fazem parte do seu corpo, a igreja. Então, por que é que a Bíblia fala tanto de idolatria? Porque é um pecado que está arraigado nos nossos corações, no seu coração, no meu coração. Por isso que nós devemos dar a devida atenção a isso. E eu espero que você tenha notado os referentes dos textos. Nós observamos aqui textos onde o referencial era o povo de Israel, o povo de Deus, mas havia outro texto que o referencial eram as outras nações, os povos gentios. Mas também textos do Novo Testamento onde os apóstolos tinham como referência a igreja, o povo de Deus também. Ou seja, esses textos não falam apenas para eles, os de fora, os que estão longe, os que estão distantes de Deus. Não, esses textos falam também para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então, esse é o alerta para nós, para que nós prestemos atenção. Outra pergunta que eu gostaria de responder é essa:
qual é o senso comum sobre a idolatria? O que é que você pensa a respeito da idolatria hoje? Qual a sua concepção? Se eu pedisse para você vir aqui e me dar uma definição do que é idolatria, ou me dar algum exemplo de idolatria, o que é que sairia, né? Qual seria, onde você buscaria aí na sua mente as informações e qual é o senso comum, né? Qual é o pensamento das pessoas na sua maioria? Nós podemos destacar pelo menos 4 pontos para responder essa pergunta. Qual é o entendimento comum dentro da igreja evangélica, fora, a respeito da idolatria? Primeiro, que é um pecado exterior, ou seja, é um pecado que está fora de mim, é um pecado que eu posso ver sendo materializado, é um pecado que eu posso pegar, eu posso observar, não é algo dentro, no interior, por exemplo. Não é um pecado exterior. É um pecado que as pessoas praticam de maneira visível. E aí vem aquela questão do exemplo. Se eu pedisse para dar um exemplo, muito provavelmente os exemplos seriam exemplos de atos exteriores, sendo cometidos, praticados por algumas pessoas. Então, o entendimento comum a respeito da idolatria, em primeiro lugar, é esse. É que é um pecado exterior. Segundo lugar, é que a idolatria é um pecado específico. Então, são tipos de pecado que são idolatria. São coisas específicas que eu posso destacar, que eu posso listar. Então, essas ou estes são pecados da idolatria. Aqueles não. Então, são pecados específicos. Terceiro lugar, o senso comum a respeito da idolatria é que são pecados dos outros. São pecados que os outros praticam. Não, eu sou um crente já há 20 anos. Eu sou evangélico, eu sou um batista, eu não sou idólatra. Idólatras são fulano eu conheço. Ah, fulano ele pratica isso e aquilo. Esse sim, ele é idólatra. Sim, eu consigo até visualizar, conheço a rotina dele, a maneira como ele trata determinadas coisas. E sim, fulano de tal, ele é idólatra. Esse é um pensamento de senso comum a respeito da idolatria. Em quarto lugar, a idolatria ela é entendida de maneira comum, geral, como um pecado litúrgico. Um pecado que nós cometemos no culto. Num momento de culto público, em um local onde pessoas estão reunidas para aquilo. Então, pessoas se reúnem, se dirigem a um lugar, e neste lugar é cometido a idolatria. Por quê? Porque é um pecado litúrgico. Fora desse ambiente de adoração, de culto, não há de se falar em pecado de idolatria. Então, geralmente as pessoas pensam em idolatria nesses 4 pontos aqui, nesses 4 entendimentos, como um pecado exterior, como um pecado específico, como um pecado dos outros e também como um pecado litúrgico. Mas a pergunta que não quer calar para nós: qual é o entendimento bíblico a respeito da idolatria? Será se de fato as Escrituras nos ensinam que o pecado da idolatria é um pecado exterior, por exemplo? O que é que a Bíblia diz a respeito da idolatria? Eu também menciono aqui 4 tópicos para responder esta pergunta. O primeiro é que a idolatria é um pecado interno. Olha comigo, por favor, Ezequiel capítulo 14. E aqui em Ezequiel nós temos uma série de profecias nessa sessão contra Israel, especificamente aqui no capítulo 14, contra os falsos profetas dentro do povo. E no capítulo 14, a partir do versículo 1, então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens
levantaram os seus ídolos onde? Fora, em um altar, em um local específico, externo? Não, dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fale com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e em tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, o que a Escritura ensina sobre a idolatria, muito pelo contrário, é que é um pecado que está arraigado aos nossos corações, dentro de nós, não fora, mas dentro de nós. E aqui você percebeu que alguns dos anciãos chegaram para o profeta, para inquirirem o profeta a respeito da atuação de Deus. Deus diz: esses que vêm me questionar, são esses, eles fabricam ídolos dentro dos seus corações. Eles levantaram, erigiram ídolos dentro do próprio coração, no seu interior. Então, a primeira resposta que a Bíblia nos dá a respeito do que é a idolatria, da sua natureza, é que a idolatria é um pecado interior, é um pecado interno, não é um pecado que está fora de nós, mas é um pecado que está dentro de nós. Por isso o seu perigo, ele está sempre aí, está sempre aqui dentro de mim, dentro de você. Mas, em segundo lugar, esse pecado ele também é um pecado radical, ou seja, ele é um pecado que tem as suas raízes no mais profundo do nosso ser. Mas não somente radical, mas ele é um pecado reprodutor. Ele é um pecado que dá origem a outros tipos de pecados. No versículo 3 aí, de Ezequiel, capítulo 14, o texto diz: estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Portanto, fala a eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e em tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. É tropeço. Esses pecados, eles são radicais, estão no interior, mas eles também causam demais tropeços. Levam o homem a demais iniquidades. Essa é a resposta de Deus para aqueles anciãos que vieram questioná-lo na presença do profeta Ezequiel. Lucas capítulo 6, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 43, é um texto muito conhecido sobre as árvores e os seus frutos. E o Senhor Jesus, ele diz que não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Verso 45, o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O pecado, inclusive o pecado da idolatria, é um pecado que emerge dos nossos corações. É um pecado que sai, que flui do coração do homem. Mas também Mateus capítulo 15 também é um texto conhecido com essa mesma verdade praticamente. Mateus 15, a partir do versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios e todo tipo de pecado, inclusive o pecado da idolatria.
Então, o pecado da idolatria é um pecado radical. Ele tem as suas raízes no mais profundo do nosso coração, mas ele também é um pecado reprodutor. Ele é um pecado que dá luz a outros tipos de pecado. Mas o pecado da idolatria também é um pecado universal. Um pecado que acomete todas as pessoas. E Paulo diz isso, por exemplo, na sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 22. Paulo destaca isso muito bem. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Há uma mudança aqui de adoração. E essa mudança, essa inversão de valores na adoração, no objeto da nossa adoração, atinge todas as pessoas. Paulo está falando sobre a injustiça do ser humano. E dentro dessa injustiça humana, há a inversão na adoração. Há a mudança da glória de Deus na criação ou para a criação. E há a mudança da verdade de Deus também em mentira. Isso resulta em quê? Em adoração falsa. Isso resulta em adoração a deuses falsos. Mas por último, a Bíblia também nos ensina que o pecado da idolatria é um pecado cotidiano. Não é um pecado litúrgico. Não é um pecado que nós cometemos aos domingos ou no dia que nós vamos para aquela celebração religiosa. Não. É um pecado cotidiano. É um pecado do dia a dia. E alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 26. E se foram, eu vou ler a partir do versículo 25. Então se dirá, por que desprezaram a aliança do Senhor, ou a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou do Egito? E se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram, e que ele não lhes havia designado. Quando ouvissem falar o que havia acontecido com Israel, qual deveria ser a resposta? Porque eles serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que nem mesmo eles conheceram. Lá no profeta Jeremias, já lá na frente, nos profetas maiores, Jeremias capítulo 11, há outro verbo importante aqui. Jeremias capítulo 11, versículo 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Geralmente nos profetas tem dois verbos conectados no que diz respeito à adoração idólatra: andar e servir. Isso quer dizer que o serviço aos ídolos está conectado, está ligado intrinsecamente ao nosso caminhar, ao que nós fazemos no nosso dia a dia, o que nós praticamos no dia a dia. Assim era com o povo de Israel e assim é a nossa experiência também. Não somente com o povo de Israel, mas na sua vida, na minha vida também, hoje em dia. Capítulo 16 aí de Jeremias nos traz a mesma ideia. Jeremias capítulo 16, versículo 11. Então lhes responderás: por que vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Se foram, caminharam, serviram e adoraram. E por último, o profeta Ezequiel novamente, mais na frente,
no versículo 16 do capítulo 20. Versículo 16 do capítulo 20. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Eles andavam. Isso traz a ideia de que eles, no cotidiano, naquilo que eles faziam com regularidade, na sua vida ordinária, eles estavam a serviço de outros deuses, que segundo o próprio profeta Ezequiel, eram deuses levantados dentro dos seus próprios corações. Então, com isso nós já podemos responder essa pergunta: o que é de fato idolatria? Como é que nós podemos definir a idolatria a partir do ensino bíblico, né? E o Lutero, por exemplo, ele disse o seguinte certa vez: tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é seu Deus. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo. Muitas vezes nós estamos buscando apenas aceitação. Aceitação no novo ambiente de trabalho, aceitação no novo ambiente escolar, aceitação em uma igreja, seja lá onde for. E em busca dessa aceitação, nós confiamos muito mais nisto do que em Deus. Aquilo que requer de você a confiança que só deveria ser dada a Deus, o amor que só deveria ser dado a Deus, a obediência que só deveria ser dada a Deus, este é o nosso Deus. Talvez não seja o Deus das Escrituras, e o chamado para nós é exatamente identificar isso o mais rápido possível. O principal problema da idolatria é que ela obscurece a distinção entre Deus, o Criador, e a criação. Isso danifica a criação em que nós estamos incluídos e diminui a glória do Criador. Outra pergunta é: qual a origem da idolatria, né? E a origem é exatamente essa. Gênesis capítulo 3. Então, em Gênesis capítulo 3, nós temos o nascimento dos corações idólatras. O nascimento dos corações que precisam das verdades de Deus contra a idolatria. Em Gênesis capítulo 3, o homem faz uma decisão de se rebelar contra Deus, de colocar outro ser, ele mesmo, ou até mesmo a serpente, Satanás, no lugar de Deus. Então é exatamente nesse momento, na história da redenção, que nós encontramos o nascimento da idolatria na vida dos seres humanos. E um livro, como eu citei anteriormente, importante sobre isso, é esse daí: Você se torna aquilo que adora. E o autor, ele diz o seguinte: em vez de expandir a presença divina do jardim santuário, refletindo-a quando eles e seus descendentes saíssem, Adão e Eva foram expulsos de lá. Não há nenhuma palavra ou expressão explícita que designe o pecado de Adão como idolatria. Parece, porém, que a ideia está estreitamente ligada com a transgressão dele. É preciso lembrar que a idolatria é reverenciar qualquer coisa a não ser Deus. No mínimo, Adão trocou sua fidelidade a Deus pela fidelidade a ele próprio, ou talvez também a Satanás. Lá no jardim, Adão tomou uma decisão, e essa decisão foi a decisão da idolatria, da inversão dos deuses no seu coração. Não mais o Deus Criador, o Deus que lhe deu fôlego de vida, mas a serpente que veio com uma proposta para ele e para sua esposa. Então, em último lugar, eu queria destacar isso daí: o paradigma da idolatria de Israel. Por que é que isso é importante? Porque a Bíblia é uma história, e essa história tem uma meta narrativa.
E tudo que acontece aqui embaixo está ligado com essa grande supranarrativa que Deus tem para nos apresentar. E o primeiro paradigma da idolatria de Israel está nesse texto. Nós não vamos ler o texto, eu estou só apresentando o texto. Êxodo capítulo 32. Você lembra o que aconteceu nesse texto de Êxodo capítulo 32? Isso daqui, ó. Moisés estava no topo do monte, com a presença de Deus. A fumaça estava lá. Os israelitas sabiam que Deus estava ali, a sua presença. Ele estava recebendo as leis de Deus. Mas o povo começou a se apressar. O povo começou a se agoniar, como diz aqui no Ceará. E eles começaram a perguntar ao irmão de Moisés, Arão: cadê o seu irmão? Nós precisamos que você nos faça um Deus. E tanto pediram que Arão cedeu. E eles confeccionaram um bezerro de ouro. E o texto lá de Êxodo capítulo 32 diz que eles cantaram a este bezerro, dizendo que aquele bezerro, os tiraram da terra do Egito. Moisés desceu e quando viu a situação lá embaixo, que Deus já havia advertido: olha, vai ver o que o teu povo está fazendo. Moisés desceu furioso, inclusive quebrou as tábuas da lei, teve que voltar lá para pegar outras, da mão de Deus. Mas o fato é que esse texto nos mostra o que veio a ser repetido na história do povo de Israel. A partir desse momento, a adoração visível, externa, isso não quer dizer que ela comece ali, ela começa aqui, mas nós podemos perceber isso na vida do povo de Israel. Tanto é que outro texto que nos mostra isso é 1 Reis, capítulo 12, verso 25 a 33. E acontece isso daí. Jeroboão, ele faz 2 estátuas, já no reino dividido, de 2 bezerros de ouro. E coloca em 2 lugares. Ele diz que o povo não adorará mais a Deus em Jerusalém. Não precisa. Nós já temos o nosso Deus aqui. Nós já temos o nosso ídolo aqui. E Jeroboão, ele faz isso e o texto diz que os judeus, o povo de Deus, adoravam a esses 2 bezerros nestes 2 locais. Qual é a ideia aqui? É que isso veio acontecendo recorrentemente na história de Israel. Para você perceber que na história do povo de Deus isso é uma verdade. Isso é um perigo real. O perigo da luta contra a idolatria. Que aplicações nós podemos fazer de tudo isso? Eu separei aqui pelo menos 3 aplicações. Em primeiro lugar, Deus tem muito interesse na temática da idolatria. Logo, você e eu deveríamos dar mais atenção ao assunto. Talvez nós não damos tanta atenção porque nós estamos com aquela definição do senso comum. É um pecado dos outros. É um pecado que não me atinge. É um pecado que não está arraigado em mim. Lê do engano. Muito pelo contrário. Talvez nós estejamos sendo enlaçados por esse pecado constantemente e estamos nos entregando a Ele e não dando a glória devida a Deus. Em segundo lugar, por ser um pecado que está na raiz do nosso ser caído, precisamos ser honestos conosco sobre os nossos próprios ídolos. Você já parou para pensar e você já tem esse entendimento de idolatria? Ok, mas quais são os seus ídolos? Quais são os nossos ídolos que nós precisamos combater ferozmente com a ajuda de Deus? Em terceiro lugar, precisamos de ajuda externa, muitas vezes, para detectarmos os nossos ídolos profundos. Muitas vezes você não irá enxergar os seus ídolos. Muitas vezes você não vai querer enxergar. E você precisa de um terceiro. Você precisa de alguém que lhe ama o bastante para dizer: você é um idólatra. Você está adorando a este ídolo.
isto está se tornando o seu Deus e nos tirar, nos resgatar dessa adoração falsa. Então, essas 3 aplicações, elas nos sintetizam bem o que nós falamos até aqui.